aqui já de volta, muito obrigado pelo seu carinho, estamos ao vivo, esse é o programa Vida e Saúde. E hoje falamos sobre apneia, ronco, né, essas complicações, esses distúrbios. São doenças, doutor, ou são distúrbios? São considerados transtornos respiratórios. Transtornos respiratórios. Isso, do sono. Ronco, apneia do sono. E quem respondeu foi o Dr. Carlos Maibashi, médico otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, que está aqui brilhantemente respondendo tudo com maestria, com sabedoria e com clareza, né? Doutora Nilza Mendes Marins, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Obrigado, Ana Nilza. Eu ronco, mas quando estou cansado. O que posso fazer para evitar esse ronco mais intenso? Pergunta ela. Quando está cansada, ronca, doutor. Né? Exatamente. Aquilo que a gente falou no primeiro bloco. A pessoa, no dia que ela teve um dia mais cansado, na hora que ela dorme, a musculatura da garganta, aqui chamada faringe, ela fica mais relaxada, a musculatura fica mais flácida. Então, isso facilita a vibração das estruturas quando ela dorme. Por isso que o ronco aumenta. O senhor falou aquela hora lá que uma pergunta que foi grau 33, que era elevado. E agora que a Maria Augusta de Lima, de Açaí, no Paraná, obrigado Maria Augusta, ela tem a apneia de 35 a 80, né, graus. Ela usa aparelho, gostaria de saber quais são os riscos dessa aí, 35 a 80, doutor. Sim, é a nossa amiga Maria Augusta. Quem tem apneia acima de 30, Maria, é considerado um índice de apneia elevado. Então, essas pessoas, elas, segundo o que os trabalhos comprovaram, foi o quê? Que existiu a maior probabilidade dela desenvolver hipertensão arterial depois de algum tempo tendo esse problema acima de 30, entendeu? Entendi. Então, no teu caso, 35 seria o maior risco de ser hipertensa. E aí, a partir do momento que a pessoa é hipertensa, vai ter as outras repercussões que advêm desse fato, como infarto, como derrame, como arritmia, tá? Outros problemas cardiorrespiratórios. Doutor Carlos, quando a gente fala de dormir, a gente logo está pensando naquela posição horizontal. Não é o caso aqui da nossa amiga Nilza Maria Vilaca, de Itaguará, Minas Gerais. Obrigado, Ana Nilza. Eu durmo com mais facilidade quando estou sentada, diz ela assim, do que quando estou deitada. Isso ocorre porque existe tratamento, né? Dormir sentada, ela acostumou, doutor. Sim, bem provavelmente isso deve ser uma posição que ela sinta mais confortável para poder respirar. Então, o grande motivo de você, Nilza, preferir dormir sentada, deve ser porque quando você deita, as suas apneias sejam mais graves, o seu sono fica de pior qualidade, entendeu? Então, a sua respiração fica mais difícil, por quê? Porque na posição horizontal, quando você deita, as estruturas caem e aumenta o fechamento das vias aéreas. Doutor, a pessoa leu sobre a matéria, apneia, fala que é interrupção do ar, etc., que pode morrer, que pode matar, enfim, a pessoa fica tensa, aquilo afeta o psicológico. Então, ela, para não ter isso, acaba ficando acordada, né? Ou seja, essa tensão, durmo ou não durmo, mas se eu dormir eu posso morrer, etc. E aí? Essa pessoa não precisa de ficar sofrendo antes de um problema. Na realidade, eu vejo o seguinte, se você realmente tem um problema respiratório, você deve ter tratamento para isso, deve procurar tratar isso para poder não ficar sofrendo com medo de dormir, entendeu? Então, seria legal você procurar um especialista para poder tratar o problema respiratório para que melhore o seu medo de iniciar o sono. E a Zilda Rec da Silva, de Criciúma, Santa Catarina, obrigado, Zilda, que Deus te abençoe. Ela sempre usa o CPAP e o umidificador e ela fala que tem uns resultados fantásticos, né? É um caso assim que deu certo, né? Legal. Obrigado, Ana Zilda. Né? Legal. Zilda, é importante, legal. Você é um caso de sucesso no tratamento. Está bem acostumado, já está bem adaptado. Mas eu chamo a atenção para as pessoas que, igual você, que estão bem adaptadas, que seria muito importante vocês fazerem o quê? Uma revisão do equipamento periodicamente. Por quê? Porque esse equipamento ele pode se desregular, você pode ter perdido peso, calibrar novamente. E isso você tem que procurar um médico do sono para poder acessar os dados do equipamento e saber o que está acontecendo durante a noite, para saber aonde deve calibrar. Entendeu? Então é importante, por mais que você se sinta legal, que você está bem acostumada, é importante fazer sempre a leitura dos dados do equipamento. E isso é o médico do sono que vai te ensinar. Agora, doutor, assim, aquilo que eu perguntei no bloco anterior.
Ok, lá a esposa indicou o tratamento do marido se convenceu a fazer, sabe, gravar o ronco dele. Eu não ronco, é coisa da minha mulher, etc, etc. Um dia, hoje a tecnologia, os celulares, grava tudo, enfim. Gravou-se o sono, ele escutou, a princípio ele ou ela disseram que não era dele, enfim, enfim. Ou seja, se convenceu. Vai lá no Instituto do Sono. O que é feito com esse cidadão? É assim, ó, o exame do sono, chamado polissonografia, a pessoa ela é monitorizada durante a noite de sono dela. Tá? Existem duas maneiras de fazer esse exame. Existe a maneira da pessoa ir até o laboratório e dormir uma noite no laboratório, tá? Como foi mostrado na matéria. E existe uma outra possibilidade da pessoa ser montada o equipamento como se fosse um exame de Holter, que a pessoa vai, monta o equipamento, vai para casa dormir e volta na manhã seguinte para poder retirar esse equipamento. A gente já realiza esses exames aqui no Brasil, em Campinas já existe isso, entendeu? Para a pessoa fazer o exame durante a noite inteira na própria cama, no próprio quarto que está acostumada a dormir. Volta. Ela vai no instituto, recebe as orientações, o equipamento, Exato, etc. Vai para casa, exato. se monta. Se monta e depois realiza o exame, volta e retira o equipamento para poder ser laudado o exame, para saber desses 7 parâmetros que é gravado durante a noite. Existem vários parâmetros. Mas se a pessoa se mexe muito, doutor, se tira os fios, etc. Esses fios, eles têm uma cola especial para poder evitar só tirar de acordo com uma força muito grande, tá? E esses, geralmente, as pessoas que sofrem de ronco, de apneia, elas se mexem muito, elas se movimentam muito ao longo da noite, tá? Então, esse exame, ele já sabendo disso, então eles precisam de colocar um tipo especial de eletrodo que é difícil de sair. Ok, entendeu? fez isso em casa ou lá no laboratório, na clínica, no instituto, enfim. E aí, o que faz depois? A partir do momento que é dado o relatório do laudo, a pessoa volta até o médico que solicitou esse exame para ela. Geralmente é o especialista em sono, tá? A pessoa procura um especialista em medicina do sono para poder solicitar o exame, faz o exame, leva o laudo para o teu médico, para o médico interpretar esse exame e saber direcionar a pessoa para o melhor caminho que é. Existem vários tratamentos, entendeu? Então, o bom profissional nessa área não é aquele que vai lá, esse tratamento é assim e esse é assado. Não, é muito individual. O tratamento para uma pessoa pode não servir para outra, Entendo, claro. tá? Então, isso precisa de ter uma avaliação de um profissional gabaritado na área para poder indicar o melhor caminho para a pessoa. Ou seja, Tá? e tem solução, doutor? Tem solução, tá? Não, existem vários tipos de tratamentos que podem ser associados ou unicamente, exclusivamente um, tá? Mas existe solução sim, e a solução está cada vez evoluindo mais aí com as tecnologias. Ô, doutor, assim, evolução, tecnologia e evolução. A acessibilidade, as pessoas têm acesso a isso? Sim, existem o tratamento de CPAP, que é hoje o mais aceito no meio científico hoje. Existe porém, o custo dele é um custo muito elevado, viu, Frei? Existem alguns municípios que fornecem esse equipamento através das suas prefeituras, através da rede SUS, tá? Então, é importante as pessoas saberem que alguns municípios podem procurar o especialista da prefeitura para poder procurar e ser indicado a usar o tratamento ou não. Vai ter que usar esse CPAP, doutor, esse equipamento o resto da vida? Sim. Esse equipamento é utilizado todas as noites na hora que a pessoa for dormir. Se a pessoa não dormir com o equipamento, ela vai estar sofrendo os transtornos respiratórios durante a noite. Então, todas as noites, até inventarem algum novo tratamento. Por exemplo, já existe um projeto nos Estados Unidos de uma pequena empresa que arrecadou fundos através da internet com doações voluntárias para poder montar um CPAP desse tamanho aqui, que vai aqui em volta do nariz. Esse CPAP ele vai fazer o papel daquele CPAP que vai na máscara, tá? Só que isso é apenas um projeto ainda para o futuro, tá? Ainda vai demorar alguns anos para chegar, mas já é legal para as pessoas já entenderem que existem estudos, as pessoas estão se estudando para poder facilitar o tratamento das pessoas. O diretor está comprando o programa assim, se conseguir na internet uma foto de um CPAP, até mesmo porque de repente quem está em casa, quem tem o problema já sabe o que está falando, mas muita gente talvez não saiba
Que CPAP é esse? Que aparelho é esse? É um capacete, alguma coisa? Se encontrar uma foto até mesmo para a gente mostrar, que vai ilustrar ainda mais, viu? A Elizabeth Aparecida Mansur Reis, de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. Obrigado, Elizabeth. Ela está perguntando se, acho que é Paulo, deve ser o marido dela, quer saber se tem alguma cirurgia para a apneia do sono. Sim, existem cirurgias. Eu vou falar de ordem cronológica, Frei. Existe uma técnica que hoje em dia é uma técnica que não é muito utilizada, que é um nome muito grande, as pessoas não precisam de guardar esse nome, chamado úvulo-palato-faringoplastia. Essa é uma técnica mais antiga, que os resultados a longo prazo não foram muito bons, tá? E sabendo disso, um médico brasileiro, o nome dele é Michel Carralho, Dr. Michel Carralho de São Paulo, ele elaborou uma técnica chamada faringoplastia lateral. Essa técnica chamada faringoplastia lateral é uma técnica que está tendo muitos melhores resultados, tá? A longo prazo, para pessoas que têm indicação de fazer a cirurgia. Repito, não são todas as pessoas que podem ser realizada a cirurgia, tá? Então, a pergunta do nosso telespectador, não são todas as pessoas que podem fazer a cirurgia, mas para as pessoas que têm indicação com uma boa avaliação profissional de um otorrino, que trabalha na medicina do sono, pode ser indicada essa técnica de faringoplastia lateral com bons resultados a longo prazo. Olha que interessante. Doutor, mais uma pergunta aqui. Amélio José da Costa, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Ele tem rinite, apneia, sofre muito com a secreção e quer saber o que pode ser feito. Assiste todos os programas, Vídeo de Saúde, parabenizo o Frei Rinaldo e o doutor aqui, porque sempre trazem bons esclarecedores. Obrigado, seu Amélio, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho, obrigado por essa constância, obrigado por essa preferência aqui do programa Vídeo de Saúde. Então, doutor, ele tem rinite e apneia, sofre muito com secreção. Sim. O que pode ser feito? Seu Amélio, realmente as pessoas que têm problemas de alergia, de sinusite, de rinite, são pessoas que têm mais problemas para respirar durante o sono, tá? Além dessas duas doenças que a gente citou aqui, rinite alérgica e sinusite, tá? Eu acrescento uma terceira que poucas pessoas, que não está na linguagem popular das pessoas, que seria o quê? O refluxo noturno, o refluxo da secreção gástrica durante a noite. Essa terceira doença é um evento, tá, que pode facilitar o acúmulo de secreção na via respiratória. Então, tem que tratar, todas elas têm seu tratamento específico, vale a pena você procurar ajuda aí. O nosso amigo Rodrigo, ele mandou essa pergunta aqui, o Rodrigo de Melo, ele tem problema de ronco, pode ser alguma doença mais grave, doutor, assim? E como saber se ou seja, o problema do ronco pode esconder alguma doença mais grave? Está preocupado o nosso amigo Rodrigo de Mello. Obrigado, Rodrigo, fez a pergunta, eis a resposta, viu? Ô, Rodrigo, obrigado pela pergunta. Realmente você está com uma preocupação aí que seria muito interessante você realizar o quê? O exame do sono, para saber se você somente ronca ou se além do ronco você também está tendo outros problemas que a gente já tocou no assunto aqui, chamado apneia do sono. A apneia é considerado acima de 10 segundos quando a pessoa para de respirar, tá? Então, se você fizer o teu exame aí na sua cidade, você pode saber se você está tendo um problema além do ronco. O casal Clodoaldo e Dinorá Camargo, lá de São Bernardo do Campo, acompanhando o programa, um beijo para vocês. Ele está perguntando aqui qual é o lugar para fazer a polissonografia, né? Ele está parabenizando o programa. Qual é o lugar? É um instituto, só um instituto, doutor? Sim, é um instituto do sono, que geralmente eles, aqui no Brasil, em cidades de interiores de estado, assim, é mais difícil de encontrar. Geralmente, o Instituto do Sono, ele está sempre situado numa cidade de maior porte, que tenha capacidade de médicos capacitados para poder fazer esse exame chamado polissonografia. Então, você tem que procurar na cidade maior aí da tua região, quem que é o profissional que realiza o exame. Doutor, aqui, ó. Olá, Frei, doutor. O meu filho tem problemas de apneia e desde bebê eu já percebi ele diferente, né? Moro no Ceará, né? Cruz do Ceará. Ele sofre muito, é Juliano. Faça tratamento. Já marquei a cirurgia da garganta e do nariz. Ou seja, isso se foi uma cirurgia indicada, certamente é a solução, né, doutor? Como é o nome da... Não fala o nome, o nome dele é Juliano. Tá, então vamos lá, provavelmente o teu filho deve ser uma criança, tá? E as crianças, a partir dos 3 aninhos de idade,
até em torno dos 9, 10 aninhos de idade, existe um crescimento das estruturas aqui na região da garganta, tá? Que é chamado amígdalas e adenoide. Esse crescimento, quando ele é muito exagerado, e esse crescimento exagerado acontece em torno aí de uns 3% das crianças, das nossas crianças, pode proporcionar o quê? Isso que acontece com o teu filho. Essa pergunta é muito interessante, tá? Então, você tem que procurar ajuda para poder fazer o teu filho respirar melhor durante o sono, tá? Por quê? Porque a má respiração durante o sono vai fazer o quê? Ele ser uma criança hiperativa. Então, existem muitas crianças hoje que são hiperativas por causa de um problema respiratório do sono. A partir do momento que trata, melhora a hiperatividade. Nós temos imagens, é isso, diretor? Nós temos imagens. Pode colocar a imagem assim. Esse é o CPAP, doutor? Esse é uma máscara que seria legal, é mais para uso hospitalar. Então, as pessoas não precisam de se assustar. Não é essa máscara gigante que é usada em casa, viu? Tá? Essa é uma máscara feita para usar durante algum tipo de exame no hospital. Não é a máscara utilizada para poder dormir que usa em casa é diferente dessa, doutor? É uma máscara diferente, é uma máscara bem menor, que tem o mínimo contato no nariz, que incomoda menos, de uma forma geral. Essa máscara é utilizada somente em alguns casos específicos de problemas, tá? Não são todas as pessoas que utilizam essa máscara, não. Ô, diretor, se encontrar outra foto lá dessa caseira, né? A gente coloca aí no ar também para ilustrar mais e melhor aí. Olá, sou a Adriele de Luiz Eduardo Magalhães, né? Bahia. Bahia, né? E queria dizer que estou ligadinho no programa e que Deus abençoe por vocês estarem tirando nossas dúvidas. Obrigado, Adriele, que Deus abençoe. Né? Eu também tenho uma dúvida. Eu sofro de sinusite, sinto sangue escorrer pela garganta e queria saber se tem algum tratamento para parar, porque já tomei o remédio que o médico passou, porém continua a secreção. Pergunta a nossa amiga Adriele, lá de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Tá, Adriele, pelo que eu entendi, então, você já tratou a tua sinusite e não teve bom resultado. Continua tendo um problema de gosto de sangue, gosto amargo na garganta. Então, eu sugiro você a procurar um especialista e investigar outras doenças, como refluxo na garganta, para poder ver se não é esse o problema que está fazendo você ter o gosto amargo. Maravilha, gente. Olha, não vou chamar um intervalo na sequência, nós vamos mostrar outras fotos aí para o doutor indicar. Esse é o CPAP caseiro, enfim. E é claro, aquelas nossas dicas e momento de oração para rezarmos com você e por você. Então não sai daí, mais um bloco, a gente volta já só para você que acompanha o Vídeo de Saúde. Se você tem dificuldade para dormir, a gente vai fazer uma recomendação, ou acorda de madrugada e tem dificuldade. Evite tentar forçar a dormir, porque isso pode dificultar mais ainda o seu sono. Então, você demorou mais do que 20, 30 minutos para dormir, então não force a dormir. Faz o contrário, isso se chama intenção paradoxal. Tenta ficar acordado a noite inteira, e aí você relaxa, não tem aquela obrigação de dormir, você relaxa e o sono pode vir e você adormecer.